Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Júlia, mas muitos me chamam de Zu. Faço parte do grupo Jovem Cristo Forte e sou da assessoria, e dando continuidade a essa nova leva nossa desses nossos vídeos de aprendizagem aqui pelo Instagram. Eu vim fazer esse pequeno início aqui desse vídeo de hoje, que vai ser incrível, com conteúdo maravilhoso e para uma pessoa mais incrível ainda, de verdade. Quem veio falar hoje conosco é a Ana Karina, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da fala dela. E, enfim, eu espero que vocês gostem bastante e vejam o vídeo com muito amor e carinho. Oi, gente! Nesse período de isolamento social, que bom que a gente está encontrando formas de evangelizarmos e de sermos evangelizados. Eu fico muito contente, por fazer parte dessa formação de vocês. Meu nome é Ana Karina, faço parte da paróquia de Casa Forte há 30 anos, mais ou menos. Comecei lá nos adolescentes, nos jovens. Hoje eu estou como ministra da Eucaristia e faço parte também do encontro de casais com Cristo. Ela foi instituída pelo próprio Jesus Cristo na última ceia. O que foi a última ceia? Antes de Jesus se entregar em morte de cruz, ele faz uma grande despedida com aqueles que ele evangelizou, que vivia com ele evangelizando, que ele amava, e que aí ele precisou reunir todos para dizer o que de fato iria acontecer com ele. E nesse momento ele percebe a nossa fraqueza, não só nesse momento, mas por ter vivido essa história e por ser humano e divino, esse lado humano, ele percebe a nossa fraqueza e o quanto a gente de fato, sem ele fisicamente, não conseguiríamos dar continuidade à construção do reino dele aqui na Terra. E aí ele vem e encontra uma forma de estar presente com a gente, vivendo com a gente fisicamente, que é através da Eucaristia. Na verdade, nessa última ceia, ele dá uma conotação diferente. Ele, na verdade, pega o pão e pega o vinho, e ele coloca que o pão, a partir daquele momento, será o corpo dele, que o vinho será o sangue dele, e que a gente precisa comungar, se alimentar desse Deus na nossa vida, para que a gente possa, de fato, ser fortalecido e continuar a construção do seu reino aqui na Terra. E ele pede para que a gente faça isso em memória dele. Então, para a gente na Igreja Católica, memória tem um sentido bem diferente. Para algumas pessoas, memória é uma simbologia. Para a gente, uma memória é a gente atualizar, é a gente viver de novo esse momento. Então, todas as vezes que a gente tem uma celebração eucarística, a gente vive de novo essa ceia. Só que agora a gente tem Jesus no altar, a gente tem o alimento, que é o corpo e sangue de Jesus, a partir da consagração, e a gente tem ao redor da mesa os discípulos, que somos nós que estamos na história agora, continuando a construção desse reino. Nós somos os discípulos de Jesus agora. Então, Jesus, na verdade, ele resgata um sentido de alimento que já tinha acontecido na história do povo de Deus, lá em Moisés. Quando Jesus diz, eu sou o pão vivo descido do céu, aquelas pessoas começam a questionar, quer dizer que você é maior do que Moisés, porque Moisés alimentou o nosso povo. Deus se fez presente mandando o alimento que era o maná. Então, o que foi esse momento na história? Quando eles estavam no deserto, um momento bem de desespero, onde as pessoas já estavam revoltadas, chegam ao ponto de falar para Moisés que era melhor ficar lá no Egito como escravo, porque pelo menos não iriam morrer de fome como eles estavam morrendo ali. Moisés sobe no monte e aí ele pede que Deus intervenha naquele momento, Ele é o líder daquele povo, ele está levando o povo, escutando a voz de Deus. E aí quando ele desce de madrugada, começa a aparecer sobre as folhas um orvalho, que eles todos os dias de manhã eles recolhiam e se alimentavam daquele orvalho que era o maná. E aí todo o povo até hoje celebra essa vinda de Deus alimentando o povo dele que morria de fome no deserto. E aí Jesus diz que ele é o verdadeiro pão descido do céu.
E ainda vai além. Ele diz que o maná, as pessoas que comeram maná, tornaram a ter fome. Mas quem comer deste pão e deste vinho, que é ele mesmo que dá, não terá mais fome, não terá mais sede, porque será para a vida eterna. Então a gente tem um texto bíblico, na verdade, se vocês puderem ler, João 6, de 22 ao 71, vocês vão ver toda a conotação de Eucaristia, desde os primeiros, das pessoas que seguiam Jesus, que iam atrás só de comer o pão, de se alimentar, de conquistarem alguma coisa, né? Até o finalzinho, quando Jesus fala dessa comunhão do corpo e sangue dele, e os discípulos começam a dizer isso. Essas palavras de Jesus são palavras muito duras, porque ele não fala só da gente se alimentar, mas a gente fala da gente comungar desses ideais, e desses ideais que levaram ele para a morte de cruz. E aí alguns discípulos já começam até a ir embora. E aí é o momento que ele pergunta aos 12, vocês vão continuar comigo? E aí Pedro diz para ele, só tu tens palavra de vida eterna. Eu vou ler só um pedacinho para vocês entenderem isso que eu estou colocando para vocês. E a comparação do maná e da Eucaristia. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu para comer um pão que veio do céu. Jesus lhes disse, eu lhe garanto, não foi Moisés quem deu a vocês o pão que veio do céu. É o meu Pai quem dá para vocês o verdadeiro pão que vem do céu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E lá na frente ele explica novamente, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que não venha a morrer quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha carne, para que o mundo tenha a vida. Jesus institui a Eucaristia para que a gente tenha esse alimento. Então a gente tem Jesus fisicamente na nossa vida, na nossa história. Jesus caminha conosco, de fato, né? E esse alimento nos dá um suporte para que a gente possa viver o que Jesus quer que a gente viva. E o que é que Jesus quer que a gente viva? Na verdade, Jesus vem mostrar para a gente como viver os planos de Deus aqui na Terra. E aí Jesus fala de quê para a gente? Ele fala que a gente precisa amar todo mundo e amar de uma maneira diferente do que a gente humano pensa de amar. Que é um amar ágape, é um amor ágape. É um amor incondicional, é amar o outro sem esperar troco, sem esperar a volta. É amar, apenas amar. Ele pede para que a gente ame os nossos amigos, sim, com certeza, mas também os nossos inimigos. Então ele vai além, precisamos amar os nossos inimigos. Ele pede para que a gente perdoe 70 vezes 7, como a gente vê ele perdoando aquele que estava chicoteando, aquele que estava botando a coroa de espinhos. Ele faz um momento de oração belo, né, de forma linda, pedindo que aquelas pessoas não sejam punidas porque eles não sabem o que fazem. Fazer isso se a gente não tem a Eucaristia. Então a Eucaristia pra gente é um alimento que realmente nos fortalece para que a gente possa viver tudo isso que Jesus nos ensinou, que não é fácil, que é muito difícil, e é um alimento que nos dá vida, né? Então nos fortalece para essa missão da construção do reino dele aqui. E aí, como a gente viver isso tudo sem a Eucaristia no momento que a gente está aí de isolamento social? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a Eucaristia, na Igreja Católica, a Eucaristia está de igual para igual à palavra. Então, muitas vezes na celebração a gente vê todo mundo muito voltado para a Eucaristia, mas na hora da palavra, às vezes a gente não escuta, tá de costa, conversa. Só que pra gente, Jesus está fisicamente na palavra e está fisicamente na Eucaristia. E onde é que a gente vê isso? Em um outro texto bíblico, em Emaús, quando os dois discípulos estão voltando de Jerusalém, chateados, revoltados, porque Jesus morreu. Jesus, na verdade, morreu, ressuscitou já. As mulheres já foram no túmulo, já disseram que ele ressuscitou, mas aqueles dois não acreditam.
Mesmo Jesus vivendo com eles, olha lá a fraqueza da gente, mesmo Jesus evangelizando, dizendo o que ia acontecer, fazendo a última ceia, instituindo a Eucaristia, aqueles dois voltavam. Como a gente hoje, no nosso dia a dia, quantas vezes a gente também está como os discípulos de Emaús. E a gente precisa desse alimento que realmente nos dá vida. E aqueles dois voltavam para Emaús, descrentes de tudo. E Jesus caminha com eles. Então, Jesus caminha com a gente sempre. A nossa vida inteira, Ele vai caminhar com a gente. Com aqueles que acreditam, com aqueles que não acreditam, com aqueles que o amam, aqueles que não o amam. Jesus caminha com a gente. Do jeito lá da estrada de Emaús, Jesus caminha com a gente. E aí, quando ele está andando, ele vai falando de textos bíblicos, ele vai falando da história do povo de Deus, ele vai falando da história dele. Sim, mas ele não disse que ia ressuscitar. E aí, quando eles chegam em Emaús, ele finge que vai embora e eles dizem: fica conosco, Senhor. E aquele fica conosco é aquela abertura que ele precisava, que a gente diz que é a abertura do nosso coração. Aquela história que a maçaneta só está dentro do nosso coração. Jesus fica do lado de fora, tentando entrar, mas ele dá o livre-arbítrio para que a gente possa abrir a maçaneta que só está por dentro. Então, aquele fica conosco, o Senhor, foi o abrir as portas para que ele pudesse fazer parte da história daqueles dois. E aí, nesse momento, ele pega o pão, ele parte o pão, ele dá graças, parte o pão, e aí eles percebem Jesus, porque Jesus fez esse gesto em vários momentos, inclusive na última ceia. E aí, nesse momento, Jesus desaparece, como em outras aparições também, porque Jesus quer dizer: vocês agora são esses discípulos. Vocês serão os meus braços, os meus ouvidos, as minhas pernas, a minha acolhida, o meu olhar, né, a minha palavra, o meu abraço para todas as pessoas. Chegou a hora de vocês agirem no mundo. Então, enquanto a gente espera a segunda vinda de Jesus, a gente se alimenta desse Jesus fisicamente, que está na palavra e que está também na Eucaristia, para que a gente possa dar continuidade nessa construção do reino. E é nesse momento que a gente vê os discípulos dizendo a importância dessa palavra. Diz assim: bem que quando ele falava, ardia, aquecia o nosso coração. Eles não reconheceram Jesus na palavra, mas Jesus estava também na palavra, como estava na Eucaristia. Então, para a gente católico, Jesus está fisicamente na palavra e na Eucaristia. Então, nesse período que a gente está agora, na comunhão espiritual, na verdade a gente vê até várias formas, existem algumas orações, mas a gente não precisa de orações prontas. As orações prontas nos ajudam a entender um pouquinho o que a gente vai fazer nesse momento de uma comunhão espiritual. Mas o que a gente precisa fazer? Falar com esse Deus, se entregar, falar das nossas tristezas, das nossas angústias, dos nossos medos, mas ao mesmo tempo da gente agradecer, da gente pedir essa força, esse fortalecimento e acreditar que de fato esse Jesus se faz fisicamente dentro da gente, porque ele corre nas nossas veias à medida que a gente realmente comunga. Quando a gente comunga espiritualmente, ele também vai fazer parte da nossa história, da nossa vida, porque a gente abre o coração e a gente confia e acredita que ele fisicamente estará com a gente. Então, o que a gente precisa fazer além da comunhão espiritual, né? A gente precisa também vivenciar a palavra sempre, não só nesse período que a gente está sem a Eucaristia. Na verdade, a igreja propõe para a gente uma liturgia diária. Tem uma leitura, um salmo e um evangelho, que aí está espalhado em tudo que é grupo, e hoje a gente não tem nem desculpa de não estar realizando a liturgia diária. A gente precisa viver de fato essa palavra que é Jesus fisicamente agindo na nossa história, na nossa vida. É onde a gente tira a nossa sabedoria, o nosso discernimento de como a gente vivenciar aquele dia, de como a gente vivenciar algumas circunstâncias durante o nosso dia, sem esquecer que a gente comunga dos ideais de Jesus, que não são fáceis, né? A gente precisa realmente dar continuidade à construção desse reino dele. Então, fora isso, a gente precisa encontrar formas de estarmos juntinhos em comunidade. Jesus viveu muito comunidade, é tanto que ele escolhe 12 para estar com ele, começando essa história, uma vida de comunidade. E quando ele manda evangelizar, manda no mínimo 2 pessoas, porque uma ajuda o outro a não se perder no caminho. Então a gente está vendo aí a nossa igreja, a paróquia de Casa Forte, com o Padre Fábio, propondo vários momentos de oração, né? 3 horas da tarde a gente tem aí o Terço da Misericórdia diário, a gente tem 6h30 o Terço Mariano, 7 horas ele está celebrando todos os dias a Eucaristia, né?
Então, que a gente possa estar junto também como comunidade, um ajudando ao outro a não se perder, nesse período que a gente não tem a Eucaristia, mas que a gente precisa ser Eucaristia um para os outros. E aí tem um outro desafio maior. Nesse período de isolamento, a gente está dentro de casa. Muitas vezes, esses próximos que são tão próximos da gente, no dia a dia são os próximos, são os mais distantes, não são os próximos. Estão próximos entre aspas, mas são os mais distantes. Porque a gente sai de manhã muito cedo, a gente volta à noite muito tarde, no final de semana, se a gente tá querendo fugir, a gente vai embora, vai para outro canto. E chegou o momento da gente viver essa família, da gente resgatar a verdade, da gente resgatar o perdão, da gente resgatar o amor, a ajuda mútua, porque é hora de todo mundo lavar prato, todo mundo ajeitar a casa, todo mundo ajudar de alguma forma, porque não é um trabalho de uma pessoa só. Então é o momento da gente resgatar essa nossa família que estava tão perdida, né? A gente vê muito isso na nossa sociedade. Então é o momento também da gente ser esse Jesus para essas pessoas. A gente vai estar também sendo essa Eucaristia, esse Jesus vivo e ressuscitado nesse período na nossa casa ou também nos nossos grupos de WhatsApp, onde a gente vai ser essa palavra de acreditar, de esperança, né, de mudança, de transformação, da gente realmente ser um pouquinho esse Jesus, onde quer que a gente esteja alcançando estar nesse momento. Então, gente, eu espero ter ajudado, né, vocês nesse momento, e aí que a gente consiga, de fato, viver Jesus em mim. Assim, dessa forma, ele viverá em mim, né? Eu vou procurar meios que ele esteja em mim, para que eu seja, de fato, esse Jesus para as outras pessoas.